Senhor, irmãos, estamos aqui para o devocional número 47 e como eu falei para vocês, hoje de uma forma diferente, temos novidades e de forma que você pode se acomodar e manifestar aqui no chat a sua presença para a gente saber, nos deixe saber que você está presente conosco. E nós vamos estar iniciando em alguns minutos esse devocional, tá? Então ainda dá tempo, chama quem porventura esteja faltando, compartilhe o link com alguém e nós vamos começar em alguns instantes, certo? Por gentileza, quem já está, compartilha o link aí no grupo da igreja, tá? Eu sei que a Andréia já está online. A Gabriela também está online, compartilhe aí, por gentileza, uma de vocês duas, tá bom? E nós estamos iniciando em 1 ou 2 minutos, é o tempo de você se acomodar, de repente pegar um copo com água, para você não precisar de levantar, e se conectar conosco nessa noite, para a reflexão que faremos da Palavra de Deus, tá? Eu tenho a plena certeza que qualquer pessoa comprometida com esse devocional vai usufruir, vai se beneficiar tremendamente. Qualquer pessoa comprometida com crescimento espiritual vai absorver princípios que vão proporcionar crescimento, que vão proporcionar maturidade, para que cada um de nós edifique a sua vida em alicerces sólidos que vão realmente proporcionar uma vida estável, uma vida frutífera. Então, como eu havia dito, nós vamos ter um devocional diferente, enriquecido com a presença dos nossos irmãos que estarão ministrando 2 cânticos para nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estarmos aqui novamente. Eu quero te convidar aí na sua casa, feche seus olhos, ore ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos criados para o louvor da glória a Deus. Você foi criado para adorar. Nessa noite eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Somos teus, totalmente teus. Aleluia, Deus. Vim para adorar. Vim para adorar-te. Vim para prostrar.
para declarar a grandeza dele. Como nós te adoramos, Senhor. Queremos declarar o nosso amor a Ti nessa noite, declarando: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Oh, Graças glória. a Deus, Deus é bom. Amém. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar. Eu confesso que nós estamos fazendo algumas experiências com uma tecnologia nova para melhorar as nossas transmissões e muito satisfeito com o desempenho de tudo aqui. Graças a Deus a equipe é extremamente eficiente,
E eu vou falar pelo microfone porque as outras câmeras estão captando o som diretamente da mesa, talvez tenha uma qualidade melhor. E então, queridos irmãos, nós vamos refletir na palavra de Deus nessa noite, como temos feito todos os dias, de segunda a sexta, com os nossos devocionais transmitidos, para que cada irmão tenha a oportunidade de ter um tempo de estudo, de crescimento. Essa quarentena não pode, em hipótese alguma, nos desnutrir espiritualmente. Então, meus queridos irmãos, essa é a intenção em transmitir esses devocionais, para que mesmo quarentenados, mesmo restritos, com a nossa locomoção restrita, nós possamos continuar comungando uns com os outros e crescendo, tá? Na graça e no conhecimento do nosso Deus. Meus queridos, eu quero chamar a sua atenção para um tema, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Uma palavra não muito comum no nosso vocabulário do dia a dia, mas traduz um princípio extremamente importante, especialmente para que haja qualidade nas nossas relações interpessoais. Como cristãos, qual é a maneira apropriada de nos comportarmos diante dos nossos irmãos, para que a nossa comunhão seja verdadeira e crescente? Então, obviamente, existem vários princípios que falam sobre relacionamento. E um desses princípios é a longanimidade. Tá? E é sobre ele que nós vamos falar agora. Deixa eu só ver aqui se está tudo correto, se está saindo direitinho na tela. Só um minutinho aqui. Tentando me situar aqui. Tudo muito novo, a gente vai se acostumando. Espera aí, opa. Ixi, meu Deus. Acho que eu vou ter que acessar novamente aqui. Eu estou pegando a câmera lateral, ótimo. Isso não é isso. Tá. Isso é o que eu queria saber, se a tela está aparecendo para vocês, porque eu não consegui projetá-la no telão para que aparecesse concomitantemente para vocês aí. Então, eu estou priorizando vocês. Desculpa, pessoal, mas depois vocês assistem lá na minha página. Então, queridos, olha, longanimidade. Quão longe é longe? Essa é a pergunta para provocar aí a sua curiosidade. Então, nós vamos dar início. O texto bíblico que eu gostaria de ler juntamente com vocês... desculpa, irmãos, olha só. Me permitam aqui que eu resolvo isso agora, tá? Eu estava preparando para jogar no telão. Como não deu, então isso aí ficou como um inconveniente agora. Deixa eu tirar tudinho aqui rapidinho. Tiro um instante. Só mais um. Perfeito. Vamos lá, vamos começar de novo. Agora vai. Então, o texto que nós vamos ler está em Colossenses capítulo 3, versículo 12. A palavra diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A última palavra é a nossa. É sobre isso que nós estamos refletindo hoje. E o que significaria isso? Bom, é uma palavra que, segundo... Qual o problema aí, Dudão? Não, tá bom, tá tranquilo. Segundo as aulas que minha esposa tem dado para o 5º ano,
é uma palavra constituída por justaposição, tá vendo? Lembrando de matéria lá do 5º ano. Ou seja, é a junção de duas palavras, tá? A palavra longo e a palavra ânimo. Então, queridos, significa longanimidade simplesmente a habilidade de termos um ânimo longo, um ânimo duradouro. Seria o antônimo, o oposto daquela expressão que nós conhecemos como pavio curto. Pavio curto é uma pessoa que explode por qualquer motivo, né? Por pequeno que seja, tanto é que a expressão demonstra esse ânimo curto, esse pavio curto, né? Por pequena que seja a ofensa, aquela pessoa explode. Então, uma pessoa longânima, ou o princípio da longanimidade, significa exatamente o oposto. Nós temos paciência para suportar alguém, para aguentar alguém, para não explodirmos, tá? E muitas vezes nós precisamos resistir à tentação de dar uma resposta no calor do momento, de acordo com as nossas emoções, de segurar, de controlar o nosso comportamento, para que a gente não haja de maneira inapropriada e venha eventualmente a se arrepender, fazer aquilo que não deveríamos fazer. Então, uma pessoa longânima é uma pessoa que tem um ânimo longo. Ele vai aguardar o melhor momento, o momento mais apropriado para se expressar da forma correta, depois que os ânimos já estão acalmados, depois que o calor do momento já se normalizou. Tá? Então, veja bem, nós temos um problema no que tange a paciência e longanimidade. Que problema é esse, pastor? É o problema do temperamento. O temperamento é tão injustiçado, eu fico com dó dele. Né? É tão injustiçado. Qualquer desatino que temos, imediatamente tratamos de culpar o pobre do temperamento. Meu temperamento é assim mesmo, eu sou explosivo assim mesmo. E acaba que o temperamento se torna uma muleta para nós justificarmos uma atitude explosiva, destemperada, não é? Então, o temperamento é uma coisa que todos nós temos. Agora, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: quem é que manda, afinal de contas? Eu mando no meu temperamento manda em mim, não é? Entra aí um outro princípio que nós já estudamos, que é o domínio próprio, não é? Nós temos a habilidade de dominar-nos a nós mesmos. Então o temperamento não pode ser o problema que justifica todas as coisas, todas as nossas falhas, todos os nossos fracassos. Não, nós falhamos, nós fracassamos porque talvez não vigiamos, talvez agimos no calor do momento, e logo fomos apanhados com um pavio curto, explodiu, acabou, já foi. E depois, querido, depois que falou, já era. Depois que fez a besteira, já está feito, né? Então, não vamos culpar o temperamento. Deus nos deu o Espírito pode nos ajudar a controlar os nossos intempéries, né? Nós não precisamos ser explosivos, ser agressivos, simplesmente porque nós temos um temperamento, tá, que nos inclina a isso. O temperamento, veja bem, ele nos inclina a isso, ele não nos obriga, né? Isso me faz lembrar de uma pergunta que Pedro fez a Jesus certa vez. E isso foi registrado em Mateus capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Coisa interessante isso, né? Pedro era um homem temperamental, a gente não tem dúvida disso.
Não é verdade? Será que o temperamento dele justificaria qualquer reação, qualquer comportamento explosivo? Pelo contrário. Nós vemos aqui que ele mesmo, Pedro, né, mediante aquilo que Jesus falava, ele acha interessante, acha que ele se coloca no lugar, né, ele se vê meio prejudicado pelaquela fala, né, aquela fala talvez era uma fala que restringia um pouco desse temperamento explosivo de Pedro, limitava um pouco Pedro, cortava um pouquinho das arestas de Pedro, né? Então Jesus estava falando sobre perdão, sobre ser paciente, sobre salvar o irmão. A vida do irmão é mais importante do que, não é, os nossos pleitos pessoais. E Pedro fala: Deus, vem cá, tem uma margem, né? Tem um limite. Como é que é esse negócio? Até quantas vezes? Né? Veja se a pergunta de Pedro não soa mais ou menos como alguém que está falando assim: a partir de qual momento que eu posso largar a mão na orelha? A partir de qual momento que eu posso xingar aquele palavrão cabeludo? Que eu posso revidar a ofensa? Não é mais ou menos isso? A pessoa está querendo saber o limite. Para que ele quer saber o limite? Se ele não estivesse interessado em sair do limite, ou em se justificar quando saísse do limite, né? Queridos, Pedro, juntamente com a pergunta, ele já traz uma proposta. Até quantas vezes, Jesus? 7 vezes, está bom? 7 vezes está bom, né? 7 vezes está bom? Depois da 7ª já posso largar a mão? Então, veja bem, ele já traz a resposta, ou seja, uma proposta, como quem está dizendo assim: olha só como eu sou generoso, estou disposto a relevar 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está vendo como é que eu sou bacana? Sou um cara paciente, né? E essa pergunta, existe uma técnica que os retóricos afirmam ser favorável ao questionador, que é o questionamento positivo, ou seja, aquele que você traz uma questão e já oferece a resposta que você acha que está legal, que está razoável, né? Para que o receptor daquela mensagem, ele não tenha que se dar o trabalho de pensar e de repente já aceite imediatamente aquela proposta, né? Um questionamento positivo. Pedro usou desse recurso e ele falou: até quantas vezes, Senhor? 7? Sou generoso, vou relevar algumas vezes. 7, tá bom? Tipo assim, não precisa pensar muito não, Jesus, só fala que tá bom e eu estou satisfeito com essa resposta, né? Mas eu acho que caberia uma pergunta muito boa para Pedro. Talvez poderíamos perguntar para Pedro: Pedro, qual é o limite para você? Quantas vezes você quer ser perdoado? Até quantas vezes eu vou ter que te perdoar, Pedro? E certamente Pedro desejaria que Jesus fosse longânimo com ele, que tivesse um ânimo bem longo. E qualquer um de nós, obviamente, porque, né, somos falíveis, falhamos, pecamos, e ai de nós se não fosse a paciência de Deus para conosco, se não fosse a longanimidade de Deus para conosco, se Deus não tivesse um ânimo longo para nos tolerar, para nos suportar, para nos amar, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, né? Até quantas vezes? Talvez essa é uma pergunta que não seria exclusiva de Pedro. Talvez nós faríamos essas perguntas, ou esse tipo de pergunta, melhor dizendo, né? Porque, óbvio, a nossa tendência, a nossa natureza é querer saber qual é o limite que eu tenho que tolerar, porque a partir dali em diante eu estou justificado e eu vou explodir, e eu vou botar para quebrar, né? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que eu faria. Talvez, se estivesse no lugar de Pedro, ou em qualquer outra situação, em não fazendo a pergunta, seria um sentimento implícito, escondido no meu coração. Até quando eu tenho que aguentar? Isso é porque existe uma indisposição de sermos longânimos. Ser paciente dá trabalho, requer de nós autogoverno, né, o domínio próprio.
É muito mais fácil explodir e cancelar aquela pessoa. Hoje em dia, é excluído do Instagram. Dizem que isso é a linguagem máxima da intolerância, ou da falta de paciência, ou da indisposição de continuar vendo e interagindo com a pessoa. Quantas vezes? Jesus nos mostra claramente em sua resposta que essa não é a pergunta apropriada. Não. Você está querendo saber aonde deve acabar a sua paciência com o seu irmão? E aí Jesus vai responder para ele: não, Pedro, não é assim que pergunta, não. Vou te dizer, você quer saber quantas vezes? Não é 7, não. Pensa em 70 vezes 7. O que você acha? E a mensagem que Jesus queria passar é o seguinte: seja longânimo, rapaz. Não fique pensando aonde termina a sua paciência, até onde você deve aguentar. Caminhe a segunda milha, dê a outra face. Seja paciente, suporte o seu irmão, porque ele também tem o mesmo trabalho para suportar você. E nós precisamos entender isso, queridos. Como outras pessoas às vezes nos parecem insuportáveis, assim somos nós na concepção de outros, e eles precisam ter paciência conosco. E pensar dessa forma nos ajuda bastante. Para saber por quê? Porque o pavio curto, ele está associado com a autojustiça. O pavio curto está associado com a autojustiça. O que significa isso? Eu tenho muita facilidade de perder a paciência com a minha irmã, com o meu irmão, por um erro que ele cometeu ou que ela tenha cometido, quando eu convenientemente não me lembro que cometo os mesmos erros, que estou sujeito a cometer da mesma forma. Então eu me posiciono como se justo fosse, como se inerrante fosse, como se infalível fosse. Meu irmão, é muito fácil a gente apontar o dedo, perder a paciência, falar: não aguento mais, chega. Chega como? Você faz a mesma coisa. Como assim? Quando a gente se coloca no lugar, a gente tende a ter uma empatia maior, a gente tende a ter uma paciência maior, a gente tende a tolerar, a gente tende a estender graça, porque, caso contrário, estaremos incorrendo em hipocrisia. Eu estou cancelando alguém porque perdi a paciência por causa de algo que ele fez que eu também faço. Isso é hipocrisia. Isso é quando nós estamos cheios de autojustiça, nós nos achamos justos, e então por isso nos achamos no direito de julgar, de cancelar, de criticar, de perder a paciência, de sermos pavio curto. Quando nós nos assemelhamos com o nosso próximo, nos identificamos com ele, nós tendemos a ser mais pacientes. E o que precisamos entender é isso, queridos: nós somos tão ruins quanto eles. A pessoa a quem eu dirijo as minhas críticas impiedosamente, ela simplesmente faz coisas que eu estou sujeito a fazer. Provavelmente coisas que eu já fiz, provavelmente coisas que ainda vou fazer. Quem sabe, não sei. E por que eu me acho justo para perder a paciência, para excluir essa pessoa, de uma oportunidade de graça, para excluir essa pessoa de um aconchego, de um tratamento justo, de um tratamento empático? Nós precisamos entender que aquele a quem eu considero ruim é tão ruim quanto eu. E isso vai nos fazer dispor a andar a segunda milha, tá? Então, quando nós nos identificamos, eu olho no meu irmão e eu me vejo nele, ainda quando ele está falhando, ainda, em meio a um fracasso manifesto, eu olho que ele está fracassando, afundando, falhando, mas eu me identifico com ele, porque eu falo: puxa vida, eu já fiz isso. Ou pelo menos, puxa vida, eu estou sujeito a isso. Nossa, isso vai gerar compaixão no meu coração. Eu vou ter misericórdia do meu irmão. Eu falo: querido, deixa eu te ajudar.
Estamos juntos nesse barco. Somos miseráveis da mesma forma. Tá? Não há diferença entre nós. E nós nos assemelhamos, nos colocamos no mesmo nível. E isso gera graça. Tá? Isso gera graça. Graça maior nos foi dada porque aquele que morreu por nós não estava no mesmo nível que nós. Não cometeu os mesmos pecados que nós cometemos. E nem cometeria, porque a sua essência era justa, é justa. Então, graça maior nós recebemos. Aquele que nunca cometeu pecado se fez pecado por nós, diz a palavra de Deus. E teve graça, e ele teve misericórdia, ele teve compaixão, ele estendeu a mão para nós, e ele nos resgatou do lamaçal do pecado onde nos encontrávamos. Isso precisa nos fazer refletir que nos nossos relacionamentos nós precisamos ser longânimos. Esse negócio de ser estupim curto, especialmente jogando a culpa no temperamento, não cola, gente. Isso não cola. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Nós precisamos entender que nós estamos falhando quando explodimos simplesmente por qualquer coisa, não é? E estamos negligenciando a transformação que o Senhor quer efetuar em nós, a fim de nos fazer parecidos com Jesus, que suportou todas as injúrias, todas as calúnias, todas as injustiças dirigidas contra ele suportou mansamente, ele teve um ânimo longo, e ele não apenas suportou, ele se deixou sacrificar por, inclusive, aqueles que o ofenderam. Isso precisa nos fazer refletir. Nós precisamos desse princípio, de aplicar esse princípio, de nos tornarmos mais pacientes, mais misericordiosos, mais graciosos, e termos um ânimo um pouco mais longo. Eu coloquei como subtítulo da devocional: quão longe é longe para nós? Para alguns o longe é muito perto, né? Pavio curto, o longe é logo ali. Mas não é esse o ideal. Não é assim que temos sido ensinados em Cristo. A palavra do Senhor, a vida do Senhor nos ensina de maneira diversa, para que sejamos amorosos, pacientes, longânimos, temperados, para que possamos dominar o nosso temperamento, né? E dessa forma desenvolvermos relacionamentos afetuosos. Parece que foi o versículo que lemos aqui, fala sobre afetuosos laços de amor, de misericórdia. Isso que precisa haver entre nós e os nossos irmãos, nossos familiares, ainda que não sejam cristãos. Sabe, não existe essa condição: eu serei assim com um cristão, porque ele também tem o dever de ser assim. De forma alguma. Eu serei assim porque eu tenho que ser assim, porque isso é que deve exalar, isso é que deve se manifestar. A vida de Cristo se manifestar através dos meus atos, palavras, gestos, né? Então, olha, quando nós nos identificamos com o nosso irmão, isso não significa conformismo com o erro dele, não, pelo contrário. Isso significa solidariedade e empatia. Nós não vamos simplesmente nos conformar: é assim mesmo, a gente sempre faz. Não, querido, vamos lá, vamos caminhar, você vai conseguir, nós vamos vencer isso aí, sabe? O Espírito Santo vai te renovar, e eu passei por isso, eu tenho passado por isso, sabe? É uma luta constante, e esse tipo de coisa. Então, não confundamos identificar, ou nos identificar com o erro do nosso irmão, com uma atitude passiva de conformismo, que não confronta o irmão em amor e que não confronta a si mesmo em mudança de comportamento, né? No fim das contas, nós temos que pensar o seguinte: o quão paciente tem sido Deus para conosco? Muito. Ou estaríamos consumidos, ou estaríamos, condenados,
Deus tem sido muito paciente conosco. Deus nos ama e o amor dele faz com que ele seja um pai bondoso que vê o seu filho em erro, agindo desrespeitosamente, inclusive, e ele continua amando. Está vendo? O ânimo dele não é curto, é longo, se estende, vai além dos nossos pecados, das nossas falhas. Graças a Deus por isso. E nós recebemos uma graça que nós não merecemos, e esse é o significado de graça. E nós somos chamados para ser graciosos com os nossos irmãos, mesmo quando a gente acha que ele não merece, talvez porque está em erro. Isso é graça, é continuar amando. Fazer com que nosso ânimo vá além do erro, da ofensa, da injúria, da transgressão. Porque a palavra de Deus diz que o amor, ele encobre multidões de pecados. E isso é ser longânimo. E isso é ter um longo ânimo, um ânimo longo. Quão longe é longe para nós? Vamos tentar esticar um pouquinho isso a cada dia, né? Para que a nossa paciência seja exercitada. Aquele irmão que te rala todo dia, que te faz perder a paciência todo dia, ele é uma bênção para você, porque ele está te ajudando a ser longânimo. Não é? Como você ia exercitar a paciência sem que alguém te exigisse paciência? Não é? Então veja por esse lado. Veja por esse lado. A longanimidade é aquilo que nos faz amáveis, é aquilo que nos faz genuínos em nossos relacionamentos, para o benefício daquele com quem interagimos, para que ele seja salvo, para que ele seja, consolado, para que ele seja ministrado. A sua paciência, a sua longanimidade pode constranger, pode ministrar. Deus pode usar a sua vida à medida que você é paciente com alguém para realmente canalizar virtudes que passam por você e alcançam a vida daquele irmão. Então, meus queridos, esse é o princípio de hoje. Eu gostaria que você realmente considerasse isso, considerasse a palavra de Deus. Jesus falou, 70 vezes 7, Pedro, significa o seguinte: não coloque limite nisso não, cara. Vá até onde for preciso, certo? E faça para o benefício daquele que pecar ou transgredir contra você. Lembrando-se que você precisa dessa mesma paciência. Que as pessoas tenham essa paciência para contigo e que Deus também tenha essa paciência para contigo. O que Ele tem é indiscutível, é inquestionável, mas todos nós somos carentes disso e por isso nós não podemos agir de forma diferente. Nós precisamos estender graça e estender um ânimo longo para suportar os nossos irmãos, os nossos companheiros e abençoar a vida deles dessa forma. Amém? Quero orar contigo. Meu Deus, obrigado pela palavra, Senhor, vivifica-nos pela palavra, transforma, ó Deus, o nosso ser. A nossa tendência, Senhor, é explodir, é revidar. Ó Deus, ensina-nos a sermos mansos, longânimos. Ó Deus, e que isso represente o Teu caráter, a Tua pessoa, Senhor, de forma eloquente, diante daqueles que, porventura, passarem por nosso caminho, Senhor, diante daqueles com quem desempenharmos esse tipo de comportamento. Abençoa as nossas vidas. É tão difícil vencer, ó Deus, as nossas tendências naturais que nos empurram para o pecado, que nos fazem, explodir, brigar, contestar, contender. É tão difícil vencer esses impulsos, mas nós sabemos, Senhor, que o Espírito em nós nos habilita a vencer, nos faz vencedores, Pai, no nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Glória a Deus. Deixa eu ver quem é que está aqui. Já vamos encerrar a transmissão. Só mencionar aqui alguns dos irmãos que estão conosco. Beto, lá de São Paulo, missionário indo para o Iraque, né? Não sei se já, acho que ainda não foi, preparando para ir. Paz, Beto, Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Tem aqui também o Cruz, a paz do Senhor, Cruz. Deus te abençoe, amado. Marcelo está aqui, está aí também, pai? Marcelo está em todo lugar, muito presente, Marcelo. Que negócio é esse, pai? Marcelo, Eliane Andrade, a paz do Senhor, Eliane. Deus te abençoe, minha irmã. Quem mais está por aqui? Andréia, Gabi, Beto, né? Amém. Todos os que eu posso ver são esses. Vamos encerrar e eu acredito que os irmãos vão ministrar aí mais uma canção e nós estaremos encerrando. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Oh, aleluia, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me e a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar uma noite de paz, de segurança. Que o Senhor abençoe amanhã feriado, que cada família aproveite bem uns aos outros, na paz do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.